Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália Nicole e eu sempre compartilho dicas, referência a algumas coisas que a gente vai aprendendo na prática aqui com os meus filhos, sobre educação, sobre aprendizado, sobre um ensino dinâmico, sobre livros, muitas coisas eu compartilho com vocês para crianças e algumas experiências minhas com relação a pesquisa e estudo. E hoje eu vim compartilhar alguma coisa com vocês bem interessante, bem legal, porque a gente sempre acha assim que a criança está fazendo determinadas atividades e ela faz aquela atividade naquele momento, diante de algumas circunstâncias, e ela acerta tudo, aí todo mundo, a gente fica feliz, né? A gente fica empolgado, ai, tá dando certo e tal. Por quê? Porque a criança está aprendendo. E realmente, de fato, a criança, eu sempre falo isso pra vocês nos vídeos, eu sempre falo que a criança é como se fosse uma espuma, que tudo que você explica pra ela, tudo que você ensina, ela absorve de uma forma bem, sabe, como se fosse assim, entrou em um campo limpo e ela aprende realmente de fato. Porém, não somente a criança, como qualquer outra pessoa, se não houver repetição, se não tiver revisões e revisões e repetições em outras situações, em tempos posteriores, aquele conhecimento ele vai ficar como se fosse uma memória leve, até que acaba totalmente sendo esquecido. Por isso que é muito importante as revisões. Aí fala assim, mas revisões com criança. Aí fala assim, geralmente a gente faz revisões assim, por exemplo, perto de um simulado, né? Perto de uma prova, aí faz aquela revisão. Aí a criança realmente ela pega e absorve novamente. Mas eu creio assim, que todo pai, toda mãe, todo educador, ele precisa entender que o ensino efetivo é um ensino acumulativo. É um aprendizado, na verdade, acumulativo. Não adianta você ensinar, por exemplo, o alfabeto hoje e daqui a, por exemplo, daqui a um mês, a criança está com dúvida do alfabeto e eu já vou passar para outras coisas. Vamos ensinar, vamos lá aprender a ler. Porque se ele não tiver segurança no alfabeto, eu dou um exemplo assim bem claro, assim bem assim, até ele sempre vai ter necessidade de se remeter às letras, a forma de escrever. E se ele tiver dúvida, ele vai ter dúvida em escrever, em ler, em compreender, né? Então, assim como as letras, como os números, como qualquer coisa que ele possa aprender. Isso eu vejo muito claramente quando a gente aprende inglês. Eu estou ensinando inglês para ele. Tipo assim, a proporção que eu passo para outro assunto, eu sempre faço a revisão do anterior. Mesmo que um assunto não tenha nada a ver com o outro. Por exemplo, a gente falou sobre materiais escolares, né? Aí agora, aí a gente já trabalhou com ele sobre dias da semana e depois partes do corpo, inglês. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, como eu sempre falo que o conhecimento sendo acumulado, para mim, e eu tenho certeza que para ele, quando ele tiver esse entendimento, ele não vai ter interesse nenhum em aprender uma coisa para frente, se as coisas que ele passou tanto tempo estudando, ele esquecer, né? Eu sei que a gente nunca vai aprender 100% das coisas, mas o máximo das coisas que a gente pode aprender com repetição e com treinamento e com atividades que remetem a essa memória do conhecimento que já foi adquirido, isso é importantíssimo, até para a autoestima, para aquela escada, sabe, do conhecimento sendo realmente preenchida com conteúdos sólidos. Por isso, a prática de repetições, eu comecei a fazer uma coisa que eu falo assim, que isso é importante tanto para ele, mas agora ele não tem esse entendimento, mas importante para mim. Por quê? Porque aí eu vou tendo consciência da escada do nível de conhecimento que ele vai tendo, né? Por exemplo, fazendo as fichas, né? De resumos. Mas Nicole é muito criança e tal, mas quem faz sou eu, não é ele. Então quem faz a revisão, por exemplo, vamos supor, língua portuguesa, gramática, né?
eu sempre eu tô colocando na fichinha, tipo assim, o alfabeto, as consoantes, tipo assim, tudo separado, né? As vogais, o alfabeto com letra bastão, com letra minúscula, com letra cursiva, tudo que ele já aprendeu. E todas as vezes que a gente vai fazer alguma atividade, ou então eu tiro algum dia para fazer esse tipo de revisões, para me ter a certeza. E olha que eu vou te dizer uma coisa, sempre, sempre, sempre. Por exemplo, ele faz essa revisão, pronto, tá tudo ok, eu já lembrei ele novamente, tal. Quando eu vou fazer a próxima revisão, a gente vai pensar, não, mas naquele dia ele acertou tudo. Sempre tem uma coisa que é como se fosse assim, esquecido. A gente acha que ele vai falar na lata, lembra de outras coisas, mas determinadas, assim, como fosse assim, como se fosse alguns pontos, sabe? Algumas características, algumas letras, por exemplo, minúsculas, a gente pensa que já tá tão claro, tão óbvio, mas às vezes confunde. Então, por isso que é extremamente importante essas revisões. Não para cobrar, para exigir, mas para ajudar ele justamente formar esse conhecimento e treinar, né? Então, mesma coisa com o inglês. Eu acho incrível. Todas as vezes que a gente vai fazer as revisões, né? Aí ele até sabe, às vezes, até a sequência que eu vou fazer, né? Às vezes eu fico trocando, que eu já tá de brincadeira comigo. E aí ele fala assim, não, mãe, porque sempre a senhora pula do material escolar para as cores, ou então as cores para os números. Aí às vezes eu quero trocar só para tentar misturar a cabecinha dele, né? E aí a gente começa a rir. E aí eu falo pra ele assim, eu falei assim, filho, você tá vendo como é importante, que no começo a pessoa assim acha chato e tal, mas depois de tanto ficar repetindo, tanto assim, não é todo dia, às vezes nem toda semana, mas tipo assim, sempre que quando for possível, quando você sentir a necessidade, quando mudar para um assunto um pouquinho mais avançado, é importante que quando há essa mudança de assunto, acrescentar um assunto novo, você tenha, você como educador, como pai, você dê essa segurança, esse conforto, sabe? Uma coisa muito, muito importante nessas revisões, né? Tipo assim, se a criança, pelo menos eu faço isso, se ele erra, que é uma coisa muito normal, né? A gente não pode exigir que ele acerte tudo. Na verdade, isso é uma prática, um exercício para ajudar na memorização, no aprendizado, de uma forma tranquila, sabe? Se a gente vê que a criança está meio chateada, não está afim, não adianta fazer, porque é uma coisa assim, se não quer, não tem como. Então, tipo, o ideal é fazer com que esse exercício ajude nessa memória, né? Para, tipo assim, cada vez mais na fixação, né, desse conhecimento. Então, é uma coisa que realmente funciona. E quando eu deixo de fazer, tipo assim, uma coisa assim que a gente vê assim que certos conteúdos, eles vão sendo como se fossem perdidos, né? Dissipados em algum lugar da memória, da mente. Então, esses cartõezinhos, ou então um caderninho, não sei como é que fichas de revisões são extremamente importantes para justamente você saber o nível, para tentar ajudar, para tentar cada vez mais você ver o progresso, né, dos estudos, e ele mesmo ver assim, eu acho interessante isso quando ele faz alguns comentários, nossa mãe, isso aqui para mim no começo era tão difícil e agora tá ficando um pouco mais claro e tal. Isso para a autoestima de uma criança é muito importante. E principalmente quando você fica elogiando, filho, que máximo, tu já aprendeu isso e tal. Tá vendo, filho? Sempre trazer a memória quando no começo, né, dos começos que são tão difíceis, né? De tão assim, quando a gente pega um assunto novo, é um grande desafio, né, para uma criança. Então a gente não tem que achar que
porque é fácil pra gente, tem que ser, é um assunto fácil. Não, para uma criança todo assunto novo é um grande desafio. Então, quanto mais interessante, quanto mais divertido, quanto mais dinâmico for esse começo, muito mais interessante será para ela aprender, né? E ela ficar cada vez mais interessada, né? Então vale muito a pena investir nessas dinâmicas aí malucas. Então Deus abençoe, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa dica das fichas de revisões são extremamente importantes. Depois eu vou trazer mais alguns exemplos. Isso aí para mim é uma das coisas mais importantes do ensino, tá? Isso se leva para a vida toda, até no Enem, né? Até no vestibular, até no concurso. Porque se você tem suas fichas de revisões, às vezes você não necessariamente buscar estudar novamente todo aquele assunto. E sim as fichas de revisões que são os assuntos que você fez o mais importante. Mas na fase infantil, essa fase de criança, quem tem que fazer somos nós, né? Os pais, os educadores, geralmente, tipo assim, a mãe, o pai que tá em casa ensinando, né? Porque os professores, eles passam o assunto, né? E as revisões para as provas, mas a gente, no sentido, assim, de acompanhar e certificar que realmente o filho tá aprendendo a determinados assuntos e essas revisões, nós podemos ajudar em alguma dificuldade e comemorar, né? Quando tá tudo indo bem. Então, Deus abençoe, eu espero que vocês se divirtam aí com seus filhos e com seus alunos. Tchau!